noite, irmãos. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio estarmos aqui nessa noite. Estou muito feliz por essa riquíssima oportunidade que Deus me deu. Obrigado também ao reverendo Aécio pelo convite de poder estar aqui hoje ministrando a palavra de Deus. Confesso para os irmãos que a felicidade toma conta do meu coração, porque além de ser um privilégio poder falar sobre o Senhor, devemos celebrar a vida, né? Porque estamos passando um momento muito difícil, não só no Brasil, mas no mundo todo. E nós estamos aqui nessa noite porque Deus nos deu a oportunidade de celebrarmos a vida. Então te convido, você que está aqui, você que está na sua casa, te convido a celebrar a vida nessa noite. Amém. Agradecer a Deus, porque em meio a tudo que tem acontecido, o Senhor tem preservado a sua vida, o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado da sua casa. Então hoje, eu e você, nós devemos adorar e exaltar o santo nome do Senhor. Amém, meu irmão? Então, se desprenda de tudo, tire toda a distração, porque o Senhor nos deu a oportunidade agora, primeiro, para adorarmos a Ele, segundo, sermos abençoados por Ele. Amém? Você acredita que Deus vai te abençoar nessa noite? Então tenha fé, acredite, se entregue a esse culto, porque o culto é para Deus, se entregue a Ele, porque com certeza Deus irá ricamente te abençoar. Amém? Muito obrigado. Nós vamos orar, daqui a pouco nós vamos cantar alguns louvores com os irmãos, e depois a gente vai entrar na ministração da palavra, e no final eu vou deixar alguns avisos para os irmãos. Mas agora vamos falar com Deus, vamos agradecê-lo por essa riquíssima oportunidade. Senhor, graças te damos, ó Pai, primeiro pela beleza da Tua santidade. Tu és um Deus bom, um Deus justo, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus grandioso. E se estamos aqui reunidos nessa noite, foi porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança. Os irmãos que estão nos seus lares, o Senhor também fez com que eles tirassem esse tempo para escutarem um pouquinho sobre a Sua palavra e para adorarem também e exaltarem o Teu santo nome. Então, Deus, a nós que aqui estamos, manifesta o Teu Espírito Santo. Que saiamos daqui, Deus, cheios do Senhor. Que saiamos daqui, Deus, cheios da Tua palavra, da Tua presença. E que, ó Deus, saiamos daqui mais maduros, mais próximos do Senhor. E os irmãos também que estão nos escutando nesse momento, ou que irão ainda nos escutar no decorrer da semana, que o Senhor também esteja visitando a casa desses irmãos, e que não falte, Deus, nada na casa desses irmãos. Que não falte o pão, que não falte o azeite, mas que não falte principalmente a presença do Senhor. Porque se temos a presença do Senhor, Tu és suficiente. E a Tua palavra diz que se buscarmos primeiro o Teu reino e a Tua justiça, todas as outras coisas que precisarmos, o Senhor irá acrescentá-las. E nós acreditamos nisso. Então, os irmãos que aqui estão nessa noite, que vieram aqui para servir ao Senhor, os irmãos do louvor, ó Pai, que os Teus filhos sejam usados, que quando eles ministrarem o louvor ao Senhor, que vidas sejam impactadas, que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam libertas, Pai, em nome de Jesus. Toma também a Sara que está aqui, ó Deus, fazendo essa filmagem, abençoe também a Tua filha, que ela seja próspera também na sua vida, que ela tenha sucesso, Deus, em nome de Jesus. Abençoe aqui também o Hassan, que sempre está presente aqui conosco, que o Teu filho também tenha uma noite abençoada e uma semana também iluminada. E toma minha esposa, que está aqui comigo, que sejamos, Deus, ricamente abençoados pelo Senhor. Esteja conosco aqui nessa noite, Deus. Que o Senhor venha colocar sensibilidade nos nossos ouvidos para escutarmos a Sua palavra. Porque a Sua palavra, Deus, nós temos a certeza absoluta que ela mudará as nossas vidas. Assim nós oramos, assim eu oro ao Senhor, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos cantar 2 louvores, daqui a pouco nós daremos continuidade com a pregação da palavra. Graça e paz, irmãos. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor seja com cada um de vocês, cada um de nós nesse momento. Hoje pela manhã nós tivemos um momento muito especial de louvor e adoração, de oração. Na mensagem
altar do Senhor Jesus aqui nesse lugar. E eu creio que agora à noite não vai ser diferente. O Senhor já está falando aos nossos corações. E Ele vai continuar a ministrar nos nossos corações. Essa canção, ela fala exatamente do momento em que você se joga no altar do Senhor e que você se rende a Ele. Que você e eu possamos nesse momento dizermos a Ele: Senhor, rendidos estamos a Ti, Pai. E nós aqui viemos para render louvores a Ti. Amém? Meu coração
cumpra em nós o teu querer. Quão grande é o meu Deus! Ele é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. E como é bom saber que Ele nos ouve, que Ele está, né, ao nosso lado, nos fortalecendo, nos guiando nessa caminhada, nos iluminando o nosso caminho. Então que você possa, assim como nós aqui, exaltarmos e dizermos que Ele é grande, só Ele é grande. todos hão de ver quão grande
Amém, irmãos? Que momento maravilhoso. O nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus é digno de todo louvor, de toda adoração. Espero que junto com você hoje, que a gente possa se entregar e que esse culto seja agradável aos olhos do Senhor. Para você que está em casa, só um aviso, o boletim dominical está na página do Instagram, está também no Facebook. Então, se você quiser acompanhar aí através do boletim, fique à vontade. O boletim usado no dia de hoje, também na quinta-feira. Então, você pode acompanhar lá através do Instagram e também do Facebook. Amém? Bom, queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 21. Palavra de Deus, lá em Números, capítulo 21. Vamos fazer a leitura do versículo 4 até o versículo de número 9. Enquanto os irmãos estão aí abrindo o celular, abrindo a Bíblia, acompanhando, que irá acompanhar, a nossa leitura bíblica, só aproveitar e dar alguns avisos. Continuaremos ainda com os cultos nas lives. Então, por enquanto, a igreja ainda não vai abrir as portas. Então, acompanhe aí os anúncios no Facebook, nos próximos cultos, porque aí o reverendo vai passar para a gente quando que nós reabriremos aqui o nosso templo. Tá bom, irmãos? Então, continuaremos da forma que estamos. Eu acredito que Deus tem muito nos abençoado, porque o templo está fechado, mas a igreja está reunida. Então a igreja sou eu e você. Então acredito que você na sua casa, Deus também tem ministrado muito no seu coração, como tem ministrado no meu coração. Amém? Então acompanhe aí os próximos cultos, porque aí o reverendo vai passar para todos nós quando que reabriremos aqui o nosso templo. Amém, queridos? A situação ainda não está da forma que nós desejamos. Estamos imunizando, sim, a população. Ainda é de uma forma que não está muito rápida, mas eu acredito aí que nos próximos dias Deus vai operar maravilhas e com certeza teremos a oportunidade de nos reunirmos de novo, em nome de Jesus. Obrigado aí por você estar nos acompanhando. Minha família lá em Minas também está acompanhando, lá na minha terra. Queridos, eu sinto muito pelos outros, mas a minha terra é maravilhosa, a minha terra é linda. Eu agradeço aí pelos meus irmãos que estão lá acompanhando. Eu adoro também essa cidade aqui, a cidade que me adotou, essa cidade é maravilhosa. Da mesma forma que eu amo o meu estado, eu amo essa cidade. Números, capítulo 21, do versículo 4, faremos a leitura até o versículo de número 9. Assim diz a palavra do Senhor. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais, e passou a murmurar contra Deus, mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: por que não nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão nem água. Estamos enfastiados deste alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva. E muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurarmos contra Deus e contra ti. Rogamos, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que Ele afaste de nós estas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Que Deus nos abençoe. Gostaria que você falasse aonde você está, para você mesmo, fizesse uma pergunta.
O que devemos fazer para não perdermos o foco em Jesus? E o tema de hoje é: não desvie os seus olhos do alvo. Bem sabemos, queridos, que a situação que estamos passando é uma situação muito difícil, onde o desemprego tem aumentado, a doença tem assolado muitas casas, o mundo está em crise. O nosso país não é diferente. O nosso Brasil está em crise, o estado do Rio de Janeiro está em crise, a cidade aqui de Macaé está em crise, mas o mais importante não é sabermos que o mundo está em crise, que o nosso país está em crise. O mais importante é aonde que nós estamos colocando os nossos olhos, para onde nós estamos direcionando o nosso foco. Porque em muitos momentos nós sucumbimos ao problema, à dificuldade, à tempestade. Lembro muito bem de quando Jesus virou para os discípulos e falou para eles, vamos para o outro lado. Jesus disse que eles chegariam do outro lado. E no meio da tempestade, muitos ficaram temerosos, por causa do vendaval, da tempestade, das grandes ondas, mas eles se esqueceram que quem estava no barco era Jesus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento, quem está no barco das nossas vidas é Jesus. E se Jesus está no barco das nossas vidas, nós não vamos perecer, porque com certeza, no momento certo, o Senhor agirá ao nosso favor. E o povo de Israel aqui tinha acabado de ser liberto do Egito. O povo estava cativo, ficou cativo ali durante 450 anos. E Deus teve misericórdia do povo, Deus teve compaixão do povo. E a Bíblia vai dizer que Deus foi e tirou o povo do cativeiro com mão forte. Deus agiu, tirou o povo e disse para o povo, olha, eu tirarei vocês dessa terra e levarei vocês até a terra que eu preparei para vós. Mas o tempo ele estava passando e o povo não chegava na terra prometida. E o povo estava se esquecendo de tudo aquilo que Deus fez lá no passado. Porque Deus foi lá, Deus sustentou o povo, Deus abençoou o povo, mesmo no momento de escravidão, no momento de sofrimento, Deus nunca deixou de estar ao lado do povo. E aqui, nesse texto, a Bíblia vai dizer que Deus já tinha tirado o povo estava caminhando até a terra prometida, só que eles estavam demorando. E isso fez com que o povo começasse a desistir. Poxa, Moisés, você e Deus, vocês nos tiraram lá do Egito para morrermos aqui no deserto? Por acaso não tinha covas o suficiente lá? Por que não nos deixou lá para morrermos no Egito como escravos? E a Bíblia vai dizer que Deus ele muito se entristeceu com a atitude do povo. E queridos, nós também não somos diferentes. Deus ele promete, Deus ele fala que ele vai agir, existe uma promessa de vitória sobre as nossas vidas, mas quanto mais o tempo passa, quanto mais a promessa demora a chegar, menos acreditamos naquilo que Deus prometeu. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir toda a sua promessa sobre as nossas vidas. Amém. Você que está me ouvindo, existe uma promessa sobre a sua vida? Você que está aqui, existe uma promessa sobre a sua vida? Amém. A Bíblia vai dizer que Deus ele é imutável, ele não muda. Então se ele prometeu, ele vai cumprir. O milagre vai acontecer. Grandes coisas da parte de Deus irão acontecer sobre as nossas vidas. Mas o tempo não pode nos vencer. A situação que nós estamos passando não pode nos vencer. Nós devemos acreditar e termos a esperança que o Deus que nós acreditamos, ele tem poder para mudar a história das nossas vidas. Fala para você mesmo, o Deus que eu confio, ele tem poder para mudar a história da minha vida. Eu acredito nisso. E o povo aqui começou a murmurar contra Deus, porque a terra que ele tinha prometido, eles ainda não tinham herdado. E a Bíblia vai dizer que Deus se entristeceu e Deus enviou cobras peçonhentas para picar o povo,
Algumas versões vão dizer que eram cobras abrasivas. Traz o sentido ali de cobras mortais, porque a picada da cobra era mortal, não tinha cura. E Deus enviou com o intuito de fazer com que o povo voltasse a acreditar naquilo que ele tinha prometido. E as cobras começaram a entrar nas tendas, começaram a entrar no arraial do povo. E a Bíblia vai dizer que muitos ali morreram. Morreram por quê? Não por causa da picada das cobras, mas morreram porque deixaram de acreditar no Senhor. Eu quero te desafiar nessa noite. Eu te desafio a acreditar em tudo que Deus prometeu. Eu te desafio a acreditar que aquela promessa que Ele fez lá atrás, alguns anos atrás, em algum momento na sua vida, ela vai se cumprir. Por quê? Porque foi Deus quem prometeu. E eu quero que você traga à memória nessa noite aquilo que vai te dar esperança. E a nossa esperança está no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. E Deus enviou as serpentes para que o povo pudesse voltar, pudesse acreditar naquilo que Ele tinha prometido. Mas eu gostaria de dividir com os irmãos que na realidade que nós estamos vivendo hoje não é muito diferente daquilo que o povo de Israel passou. Porque eu tenho encontrado com muitos irmãos, eu tenho conversado com muitos irmãos, e por causa das notícias, por causa daquilo que eles estão escutando, por causa daquilo que eles estão vendo, muitos perderam a esperança, porque preferem acreditar naquilo que o mundo está dizendo, do que naquilo que Deus nos orientou. E eu gostaria de dividir com os irmãos algumas cobras, serpentes, que têm entrado nos nossos lares. E eu, estudando um pouco a palavra, eu confesso que eu comecei a estudar sobre os discípulos no caminho de Emaús. Incrível, eu não acredito em coincidência, eu acredito em Jesuscidência. Eu comecei a estudar, mas Deus falou, olha filho, não vai para esse texto, vai para o texto de Números, porque hoje de manhã eu entendi por que Deus não quis que eu pregasse. Deus usou ricamente a irmã pastora Fabiana, já acreditamos, que é uma pastora, e hoje ela foi usada ricamente por Deus. Ainda bem que eu não trouxe o texto, porque senão eu passaria vergonha aqui, porque ela foi bênção. Deus usou muito a irmã Fabiana, que Deus te abençoe, tá? Continue te usando da forma que está usando. Aí Deus me levou a meditar nesse texto e Deus me fez lembrar de muitas coisas que têm entrado nas nossas casas, nas nossas vidas, e nós não estamos percebendo. A primeira coisa que eu aprendi, estudando o texto, é que o que tem entrado na nossa casa hoje, o primeiro ponto, e talvez seja o ponto mais crucial, é que o amor, ele tem se esfriado. Mateus capítulo 24, versículo 12 vai dizer, olha, no final dos tempos, por causa dos pecados, por causa da maldade nos corações, o amor de muitos se esfriará. E isso tem acontecido hoje. Queridos, não é possível escutarmos tudo que nós estamos nos escutando e não termos compaixão, e não nos angustiarmos, e não nos entristecermos. Um grande homem chamado David Wilkerson, um grande pastor americano, ele disse, estudando o livro de Neemias, ele disse que todo homem precisa ser batizado na angústia. Porque ele disse, Neemias, quando escutou que o povo estava sofrendo, ele se angustiou, ele se entristeceu. E ele foi buscar a face de Deus. E tudo que está acontecendo, queridos, pelo amor de Cristo, pela compaixão do Senhor, nós também devemos nos entristecer. E o amor, ele deve aumentar e não diminuir. Porque a Bíblia vai dizer, olha, no final dos tempos, o amor de muitos, por causa da maldade do coração, se esfriará. Mas o salmista, lá no Salmo 55, versículo 22, ele vai dizer assim,
Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Aleluia. Louvado seja o santo nome de Cristo. Todas as nossas preocupações devem estar na cruz do nosso Senhor. Devem estar aos pés de Cristo. Porque se colocarmos a nossa preocupação nos pés do Senhor, com certeza Ele virá com uma solução para as nossas vidas. O amor não pode se esfriar, queridos. Hoje aqui pela manhã nós entregamos 125 quentinhas. A gente tem entregado 125, 150, já entregamos quase 170 quentinhas. Porque é uma forma de demonstrarmos para Deus que nós amamos o próximo. Que a situação que esses moradores de rua estão passando, nós nos empatizamos com eles. E que nós vamos fazer o que pudermos para que eles sejam abençoados e essa dor seja aliviada. Demonstre amor. Demonstre amor para o seu irmão, para a sua família. Se angustie por tudo que tem passado, porque, querido, nós precisamos orar, nós precisamos acreditar, precisamos confiar que esse Covid, essa pandemia que está no mundo, a crise que está instalada no mundo, ela não é mais poderosa do que o nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele tem poder para mudar sim a nossa história. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque acreditamos no poder que há no santo nome de Jesus. E no momento certo o Senhor virá ao nosso socorro. Aleluia. O amor não pode se esfriar. A segunda coisa que eu aprendo, querido, é sobre o desânimo. As pessoas estão andando desanimadas. As pessoas estão andando cabisbaixas. Talvez por causa do desemprego. Talvez por causa das notícias ruins que elas estão escutando. Mas hoje eu vim aqui falar para você e anunciar as boas novas de Cristo. O Senhor disse para mim e para você: olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não desanime, não desista, porque quem está do seu lado é o Senhor. E se o Senhor está do seu lado, meu querido, com certeza a sua caminhada será bem sucedida. Com certeza você chegará até o final, porque Cristo te levará até o triunfo. Cristo te levará até a vitória. Não desanime. Não desista. Talvez aparentemente é impossível para você. Mas é impossível para você. Porque para Deus nada é impossível. A terceira coisa que eu aprendo com o texto, além da falta do amor, o desânimo, o que eu aprendo com o texto é que a gente está se esfriando. Aí eu lembro, lendo o livro de Levítico, eu tirei esse semestre para estudar o Antigo Testamento, e lembro que lá em Levítico, capítulo 6, versículo 13, a Bíblia vai dizer assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. O altar aqui é o nosso coração. A Bíblia está dizendo, olha, o fogo ele precisa se manter aceso. Eu acredito no fogo. Eu acredito no poderoso. Eu acredito no Espírito Santo de Deus. Então isso não pode se apagar. O Espírito Santo não pode se apartar de nós. Para ele não se apartar, eu e você precisamos acreditar e colocarmos toda a nossa confiança no Senhor. O próximo ponto que eu aprendi, falamos sobre a falta do amor, o desânimo, o esfriamento espiritual, mas o que eu aprendo aqui no texto que tem entrado em muitas casas é a falta de esperança. A gente tem perdido a esperança. A gente tem deixado de acreditar. Se pararmos, lembramos muito bem quando Paulo vai viajar para Roma, a Bíblia vai dizer que Paulo vira ali para o centurião e para o comandante e fala, olha, não vamos,
Porque nesse período do ano ali acontece um fenômeno que destrói as embarcações. E eles deixaram de escutar o homem de Deus. E o centurião foi escutar o comandante. E a Bíblia vai dizer que veio um grande fenômeno, um grande vendaval, aonde destruiu toda aquela embarcação, mas por causa de Paulo. Por causa da vida que o apóstolo Paulo tinha com Deus. Deus falou para ele, olha, a embarcação será destruída, mas nenhuma vida se perderá, por causa de você. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite, está acontecendo tudo isso conosco. Mas Deus, Ele o tempo todo estará do seu lado. E eu aprendi que não é porque eu sou amigo de Cristo, que eu ando com Cristo, que eu serei privado das provações. Ao contrário, eu ando com Ele, Ele disse, olha, as mesmas coisas que eu passei, vós também passareis. Mas da mesma forma que eu venci, vocês também vencerão. Amém. Querido, Jesus, Ele triunfou. Jesus, Ele é vitorioso. Jesus está à destra do Pai. Jesus, Ele reina para todo sempre. E da mesma forma, se acreditarmos, se continuarmos, se perseverarmos, nós também triunfaremos. Nós também reinaremos com Ele para toda a eternidade. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, a Bíblia vai dizer assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Que Deus renove a esperança dele sobre as nossas vidas. E hoje pela manhã, a pastora Fabiana chegou até a falar um pouco, que é o próximo ponto aqui do texto, é a única coisa que eu não pude tirar do texto, é que a serpente que tem entrado em muitos lares, queridos, como foi lá nas tendas do povo de Israel, é a da violência. Nunca tivemos tantos casos de violência doméstica, tantos casos não só de violências físicas, mas também psicológicas. E não existe nenhum outro lugar onde nós adquirimos mais feridas do que dentro da nossa casa. Mas eu venho anunciar para você que talvez esteja passando por isso. A Bíblia vai dizer, lá em João, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. O Senhor disse assim, filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. O que eu quero dizer é que o amor, ele não é dito, o amor, ele não é escrito, o amor, ele é demonstrado. E se você pegar toda a Bíblia, não tem uma palavra que Jesus escreveu que esteja registrada. A única que Jesus escreveu foi na areia e a água veio e apagou. Porque Cristo, ele não quis demonstrar para mim e para você o amor dele através de escrituras. Ele quis demonstrar o amor dele para mim e para você através da cruz do Calvário. Então você que está aí, não desista. Persevere. Porque Deus, ele tem visto tudo que você tem passado. E irmãos, vamos nos amar. Irmãos, vamos nos apoiar. Porque se dentro da nossa casa não houver ali não houver o apoio, o suporte, o que vai ser de todos nós? O que será da Igreja de Cristo? E Deus, para que a nossa vida seja abençoada, Deus não vai usar a pessoa lá fora. Deus vai usar quem estiver próximo de todos nós. Então seja canal de Deus na vida do seu irmão, para que ele possa ser bem sucedido. Mas aonde nós estamos fixando os nossos olhos? Vou correr um pouco, porque a hora já está um pouco avançada. Os nossos olhos estão fixos aonde, queridos? Porque sabemos que muitos problemas entraram, estão aí instalados na nossa casa, como foi com o povo de Israel. Mas e agora? Agora que sabemos que o problema existe, o que é que nós vamos fazer?
Para onde é que nós vamos direcionar o nosso foco? Para onde é que nós vamos direcionar os nossos olhos? Vamos direcionar os nossos olhos para o problema, para a doença, para o desespero, para a crise, para o sofrimento, para o deserto? Para onde é que nós vamos direcionar os nossos olhos? Se você não tem a resposta para essa pergunta, a Bíblia tem. E a Bíblia vai dizer assim, que Deus vira para Moisés e fala: Moisés, olha só, Moisés, eu escutei a sua oração, a sua intercessão, agora você cria uma serpente de bronze, coloque ela num poste muito alto e orienta o povo que quando eles forem picados pelas serpentes, que eles venham olhar para a serpente de bronze no alto do poste, porque através disso, quando eles olharem, todos eles serão curados. Entenda. Entenda. A cura não estava nos remédios. A cura não estava na oração. Por mais que o povo tenha suplicado, Deus ouviu sim a oração do povo. Mas a cura estava na serpente de bronze que Deus colocou para que o povo fosse curado. E essa serpente, ela faz uma menção à crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você que está aqui, para você que está me ouvindo, que a solução para mim e para a sua vida está em mantermos o foco na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades, não olhe para a crise, não olhe para a tempestade que você tem enfrentado, olhe para Cristo, porque Ele tem a solução para a sua vida. Ele tem a solução para mim e para você. Mas para não perdermos o foco em Cristo, primeiro, devemos reconhecer que pecamos, que erramos, para que os nossos olhos não sejam desviados. Segundo, reconhecer que foi o Senhor, nação, que nos trouxe até aqui em segurança. O povo tinha saído da escravidão, o povo passou grandes provações, Deus estava com o povo de dia e de noite, e o povo teve que reconhecer que quem trouxe o povo até aquele exato momento em segurança foi Deus. Quem te trouxe aqui até esse exato momento nessa noite foi Deus. Foi Deus que te trouxe em segurança. Então Ele vai manter a proteção dele sobre a sua vida. Precisamos também reconhecer que somos dependentes dele. E precisamos reconhecer, Pastor Paulo César, que a cruz dele é o suficiente para as nossas vidas. Aleluia. Mas, para finalizarmos, depois que o povo reconheceu que pecou, entendeu que quem trouxe o povo até ali em segurança foi Deus. Depois que o povo entendeu que eles eram dependentes de Deus e que a cruz ela era suficiente, quais foram as ações de Deus no texto? O que Deus fez? A Bíblia vai dizer que Deus ouviu a oração do povo. Aleluia. Deus ouviu a oração do povo. Deus escuta a nossa oração. Mateus capítulo 21. Lá nos versículos 21 e 22. A Bíblia diz que tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tudo aquilo que pedirmos a Deus, se crermos, receberemos. O que você tem pedido a Deus? Você crê? Você tem acreditado naquilo que você tem pedido? Segundo, Deus provou a unidade no meio do povo. Deus fez com que o povo se unisse. Porque da mesma forma que o povo estava se desviando de Deus, o povo também se reuniu e reconheceu: olha, nós pecamos, vamos voltar para Deus, vamos clamar a Deus, vamos até o profeta e pedir para que ele interceda por nós. O que eu quero dizer é que quando você enfrenta um problema na sua vida, na sua casa, na sua família, reúna a sua família, dobre os seus joelhos diante de Deus e reconheça que nós somos dependentes dele, reconheça que quem tem a solução para a sua vida, para a tua casa, a sua família é Deus.
estejam unidos e clamem a Deus, porque Ele virá ao seu socorro. Terceiro, Deus usou Moisés para falar com o povo. Aí eu entendo que só a palavra que sai da boca de Deus pode transformar a nossa vida e a nossa história. Não busque solução em outro lugar. Nós precisamos dos médicos, precisamos dos advogados, precisamos dos remédios, mas primeiramente precisamos de Deus, porque é Ele quem tem a solução para todos nós. E se o nosso coração está contrito, se nós estamos angustiados, somente as palavras que saem da boca de Deus para acalmar o nosso coração. E Deus está dizendo a mesma coisa que Ele falou com Josué. Josué capítulo 1, do versículo 1 até o 2, ele vira: olha, Josué, porque estáis assim triste, abatido, por causa da morte de Moisés? Se coloque de pé e diga para o povo que marche, porque eu sou contigo. Deus é conosco. Aleluia. Somente as palavras que saem da boca de Deus podem acalmar o nosso coração e transformar as nossas vidas. Quarto, Deus mostrou para o povo que a solução sempre esteve na cruz do Senhor. João capítulo 3, versículo 14 e 15, a Bíblia vai dizer que os nossos olhos devem estar sempre fixados no Senhor Jesus Cristo e na sua cruz. E para fecharmos, a última ação que Deus gerou ali no meio do povo foi que Ele sempre caminhou junto ao povo. Pela manhã, aprendemos que por causa das lágrimas do sofrimento, os discípulos que estavam a caminho de Emaús, Jesus estava ao lado deles e eles não conseguiram visualizar Jesus, por causa da dor, por causa do sofrimento, por causa da situação que eles estavam passando. E as lágrimas não conseguiram fazer com que eles vissem Jesus. Mas eu quero dizer, você que talvez está em casa, que está chorando nesse momento, está passando por um grande problema na sua vida. Eu lembro do encontro de Jesus com a viúva de Naim. E a primeira coisa que Jesus vira para ela e fala assim: olha, mulher, não chores. Ali é um imperativo. Ali significa que alguma coisa já estava sendo iniciada. Jesus estava dizendo para ela: olha, não chores, porque o milagre já está acontecendo na sua vida. Eu quero dizer para você que a situação que você está passando, tenha esperança, meu irmão. Acredita em Cristo, meu irmão. Porque Deus está dizendo para mim e para você nesse momento: não chores, porque o milagre já está sendo iniciado. O milagre já está acontecendo na minha e na sua vida. E que Deus nos abençoe nessa noite. Louvado seja o santo nome de Deus. Aleluia. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei as dificuldades que você tem enfrentado. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele nunca se afastou de você. Deus sempre esteve ao seu lado. E se as coisas piorarem ao seu lado, faça o que o salmista disse no Salmo 121. Eleva os meus olhos. Devemos entender que não é ali para o monte, é acima do monte. Porque é de lá que virá o nosso socorro. Eu te convido a olhar para Cristo, porque é de lá que virá o seu socorro. Amém? Amém. Vamos cantar um louvor em forma de agradecimento a tudo que Deus fez, tem feito em nossas vidas, e no final nós vamos orar. Porque eu tenho certeza absoluta, eu não sei quem é que está me escutando nesse momento, mas eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus está aí na sua casa. E o momento que você tem passado, o Senhor tem contemplado tudo isso. Então acredite que você não está sozinho e que Deus está do seu lado e Ele te dará a vitória. O povo sofreu, o povo passou privações,
mas o povo também herdou a terra prometida. O que Deus prometeu, Ele sempre cumprirá em nossas vidas. Amém? Vamos louvar a Deus e daqui a pouco a gente finaliza com a oração. Irmãos, o pastor falou sobre a chama, né, que não pode se apagar. Com esse cântico a gente vai expressar, né, o que a gente espera que Deus faça na minha vida e na sua vida durante essa semana. Amém? Espírito Aleluia! Louvado seja o nome de Cristo. Que momento maravilhoso, queridos, de adoração ao santo nome de Deus. Você acredita que Deus falou no seu coração? Você acredita que o Senhor está do seu lado? Eu sei, queridos, que em muitos momentos o desânimo vai entrar. Nós somos de fase, podemos nos esfriar espiritualmente. Isso é comum, isso é normal. Às vezes, por causa das situações que nós estamos passando, perdemos a esperança. Mas nessa noite Deus ministrou no nosso coração que mesmo tudo isso acontecendo em nossas vidas, Ele nunca nos abandonou. E que a solução para mim e para você está em não desviarmos o foco, em mantermos o foco no nosso Senhor.
Mantenha o foco na cruz de Cristo, porque você não está nesse barco sozinho. Você não está passando por esse problema sozinho. O Senhor sempre esteve e estará do seu lado. E com certeza, no momento certo, Ele te dará a vitória. Não desista, não pare, não chores. E se chorar, chore. Você pode até sofrer pelo momento que você está passando, pode até chorar por esse momento, mas chore também acreditando que Deus, Ele vai te socorrer. Eleva os teus olhos para quem criou os montes, porque é Ele que derramará o socorro dele sobre a sua vida. Amém? Eu acredito nisso. E desejo para você uma semana abençoada, uma semana cheia do Espírito Santo de Deus. Que o poder de Deus te envolva e que tudo que você vier a fazer, que você seja bem sucedido. E que você no final da semana reconheça que quem te trouxe até aqui foi o Senhor. Foi Ele quem te trouxe em segurança. Amém? Vamos orar para fecharmos. Feche os teus olhos onde você estiver. Coloca a sua mão no seu coração e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado, Deus, por esse momento especial. Momento onde, Deus, lemos a Tua Palavra e onde o Teu Espírito Santo ministrou nos nossos corações. Nós queremos, Deus, essa noite expressarmos, ó Deus, a nossa fé no Senhor. Nós acreditamos que esse momento que nós estamos passando, Deus, o Senhor com certeza nos dará a vitória. Nós devemos perseverar, devemos confiar, devemos descansar no Senhor, porque se o Senhor prometeu que estaria do nosso lado todos os dias, até o final dos tempos, é porque nos momentos bons e nos momentos difíceis, o Senhor nunca se apartará de todos nós. E a Tua Palavra diz que aonde Jesus está, alguma coisa diferente acontece. Então acreditamos, Deus, que o Senhor habita em nossas vidas, que o Senhor está na nossa casa. Assim como diz o ministro de louvor, todo caminho é comum, até o Senhor passar por ele. Então toda a vida é comum, toda a situação é normal, até Jesus passar. E nós acreditamos que Jesus está na nossa casa, Ele passeia no meio de todos nós, Ele caminha conosco. Então se Ele está, com certeza o milagre vai acontecer. E nós acreditamos nisso. Entregamos, Deus, tudo que temos em Tuas mãos. Entregamos a nossa situação no Teu altar. E prometemos, Deus, que mesmo passando pelos vendavais, nunca tiraremos os olhos do Senhor. Porque devemos contemplar o Senhor. Porque se olharmos para o Senhor, vamos saber que tudo é pequeno diante do Teu poder. Obrigado, Deus, por esse momento. Continue conosco e nos dê uma semana abençoada, uma semana vitoriosa. Em nome de Jesus. Poderemos até enfrentar problemas, mas que o Senhor possa nos dar a solução em relação a todos eles. E que o Teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Que a graça do nosso bondoso Deus, o seu amor, que o sacrifício de Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós aqui e sobre a Igreja de Cristo que está em todos os cantos dessa terra. Não somente hoje, mas para todo sempre. Aquele que crer, diga amém. Amém. E que Deus nos abençoe. Você que está na sua casa, aplauda o nome de Deus, Ele merece. Que Deus amém. Quinta-feira teremos o nosso culto. Te convido a participar do culto. Domingo estaremos aqui de novo no culto, na live. A gente está se acostumando, virando especialista nisso. E no momento certo, tem algumas irmãs aqui dizendo para a gente continuar. Só que não. E no momento certo nós voltaremos com o culto no nosso tempo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.